Deixa eu te perguntar uma coisa. Você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Finalmente a gente lançou o Viver de YouTube, que é o único treinamento no mercado que vai te acompanhar do absoluto zero até a criação do seu canal de sucesso. Onde você vai aprender as mesmas técnicas que eu utilizei e que eu utilizo, inclusive, para crescer todos os dias na maior plataforma de vídeo do mundo. Se você não me conhece, eu sou o Peter Jordan, atualmente dono de... Tá a posição do líder. Quem? O Putin, que é um projeto pessoal de ser um grande tsar, um grande imperador. Perfeito. Bom, quando a gente fala desses ucranianos aí que têm uma identidade mais russa e tudo mais, eu imagino que a gente esteja falando de uma população mais velha que viu a União Soviética e talvez isso seja, inclusive, um agravante dessa situação, porque era um território que fazia parte da União Soviética e esse o ucraniano mais novo, por exemplo, que não viu isso daí, ele talvez tenha uma identidade ucraniana mais forte. Mas o cara mais antigo, acontece isso, o cara mais antigo... Essa pergunta é maravilhosa, hein, Igor? Ele tem ele tem uma identidade ligada à Rússia, que era o centro da União Soviética, muito mais forte. A gente vê esse fenômeno na Rússia também. Então, me lembrou o Adeus Lenin, um filme maravilhoso, recomendo para quem está em casa. Vamos voltar na história um pouco, porque parte desse argumento que você está trazendo é o argumento do Putin, e eu entendi o porquê você está fazendo isso, obviamente. Hard questions. E é interessante. O argumento dele é: a Ucrânia não existe como país. Exato. A Ucrânia é uma parte da Rússia e nunca existiu. Ele não reconhece a identidade ucraniana como povo. E aí a gente tem que fazer uma distinção importante aqui, um parênteses. É uma diferença entre nação e Estado. O que é nação? É o povo. Existem vários povos do mundo que não têm o seu país. Por que um povo quer ter o seu país? Porque ele quer ser o dono do seu destino, do seu nariz. Ele quer ser soberano. Ele quer dizer, a minha religião é essa, o meu jeito de viver é esse. Eu quero fazer assim, do meu jeito. Eu quero ser livre. Dá pra gente pensar em Israel, por exemplo, né? Discussões de Israel é uma dessas. Por exemplo, os curdos. Os curdos é um povo que não tem país, que eles não têm estado deles. Mas é uma nação diferente da nação síria, da nação turca, da nação iraquiana, do povo iraquiano. Ele é o povo curdo. Ele tem estado? Não. O que o Putin está dizendo? Não existe nação ucraniana e não deve existir estado, ainda mais ucraniano. Isso que você falou é muito bom. Vamos lá. Então, aí, o que está acontecendo? Ele nega a existência disso daqui. Por que ele faz isso? Isso é uma jogada de narrativa, de construção da lógica dele. Vamos ser bem preciso. Os ucranianos e os russos são muito próximos? São povos irmãos. Da onde nasce a ideia do povo russo? Você tinha aqui nessa região um monte de tribos eslavas, caóticas, se matando, guerreando, pequenos principados e tal. Aí vem um cara, né, um reinado, um príncipe daqui, da Escandinávia, da Finlândia, um viking, e ele para aqui, um pouco nessa região aqui por aqui, e aí todas essas tribos eslavas, elas falam assim, ele vai ser o nosso líder, porque ele vai trazer paz para nós, ele vai nos governar. Esse cara, ou esse povo que chega, é chamado de Rus. Os Rus, que é os antecessores da ideia do russo, eram os russos de Kiev. Então, o primeiro russo, originalmente, como identidade de nação, ele é ucraniano. Você que está em casa, hein? Essa história é fantástica. Ele é ucraniano, ele não é russo. E aí, o que começa a acontecer? Eles começam a expandir, a conquistar vários outros principados, tal, traz ordem, prosperidade, começam a descer aqui, começam a ter comércio com essa região do Mar Negro, chegam até aqui, Istambul, na Turquia, aqui está o Império Bizantino. Dali eles pegam o cristianismo ortodoxo, levam... Os padres, monges que levam um idioma novo para ensinar a Bíblia para eles e começa a tomar forma um novo povo aqui, com uma religião própria, com uma língua própria, que é uma mistura entre eslavos e vikings, entre escandinavos e eslavos. E esse povo é o povo russo.
Aí chegam os mongóis, invadem isso daqui, destroem tudo, dominam tudo. E esses russos que estão espalhados por esses lugares, Bielorrússia, Ucrânia e um pouco da Rússia, estão subjugados. Começa a surgir um outro príncipe, um príncipe de Moscou, de Moscov, que é um russo daquele mesmo lugar, né, dessa região. E ele vira e fala assim, eu vou desafiar esses mongóis. E ele desafia e ganha. E aí nasce o povo russo, o Principado de Moscov. Aí é o nascimento da Rússia. E aí o Putin está dizendo o seguinte... Que já é subsequente ao russo da Ucrânia. Depois, é posterior. Exato. Só que aí a Ucrânia desenvolve... tem uma história de 1000 anos de identidade própria, de 1000 anos construindo a sua história. Foi dominada pelo Império Polonês, foi dominado pelo Império da Lituânia... É dominado posteriormente pelo Império Russo, depois pelos soviéticos, é invadido pela Alemanha. Então, assim, esse povo sempre existiu, ponto. Quando que o Estado existiu? Um período muito breve, em 1917, ele existe por um período breve até o Império Russo ir lá e conquistar. E depois é a União Soviética conquistando. E aí você fala assim, da onde vieram esses russos? Parte desses russos que falam que querem ser daqui, eles não eram daqui. Eles eram da onde? Eles eram da Rússia, que vieram para cá. Sobre isso eu quero fazer uma provocação aqui, uma coisa. Você responder para quem está em casa, explicar como funcionou esse processo, que foi muito guiado pelo Stalin. Isso. E qual é a relação dele com a fome de 32 e 33? Bom, ele criou... Como você vê e qual o sentido dessa fome? Essa é uma coisa muitas vezes chamada de holocausto ucraniano, isso, que pouca gente conhece. Isso. Então talvez você pudesse explicar também, provocação no sentido assim, que isso é dedo na ferida, né? Mas é legal a gente saber como funciona. Lembra que a gente está falando assim, império. E eu estou falando para vocês, Estado-nação é melhor que império. Por quê? A regra do Estado-nação, e uma das poucas regras que existem no mundo, ela é uma regra escrita, ela está ali escrita na Carta das Nações Unidas. Mas ela tem lei, ela tem alguém que aplica, que vai lá, a polícia do mundo que garante? Não, aí não tem. Mas é uma regra do estilo que você queria, Igor. Acordo de cavalheiros que tem que ser preservado. E como é que é? É um bom garoto, né? Não, como é que é a regra do Estado-nação? Eu quero acreditar que a humanidade está evoluindo para algum lado, é um cara de um coração maravilhoso. Qual que é a regra? Que bom, né? Não invadam democracias. Não invadam e não destruam as minhas fronteiras. É o oposto. Tipo assim, respeitem as fronteiras dos estados. O Estado é soberano. Existem momentos que isso não é respeitado, mas a violação, a quebra desse acordo de cavalheiros é bem severa e é mal vista por todo o resto. E aí, então, império, né? Não é Estado-nação. O que o império faz? Ele vem e ocupa isso daqui. Mas como é que ele garante que ele vai conseguir dominando isso daqui? O que ele faz? Primeira coisa, ele reprime, massacra, tortura, escraviza, destrói a população local. Na base da força, para falar o seguinte, me respeitem, não tentem se voltar contra mim, eu vou dominar vocês. 2, deixa eu trazer quem eu confio para cá para dentro. De que império você está falando? Russo. Você está falando do Império Russo? Isso. Então você está falando de que época? Estou falando, assim, entre Primeira e Segunda Guerra Mundial,